Então nós temos vindo a falar sobre o espírito de ofensa, correto? Sobre os danos que isso causa na nossa vida, os sintomas, muitas vezes as causas, e hoje vamos continuar a falar sobre consequências, e como não vamos ter tempo para falar, portanto ainda vamos deixar parte para a semana, que vem, e terminarmos este ciclo deste tema, que eu já há cerca de 2 anos que andava a pensar em falar. Procurem desligar os telemóveis agora, está bem? Não faz mal, não. Eu nem sei quem foi, estava de cabeça baixa. Só a dizer, porque normalmente nós nos esquecemos, alguns de nós. Ok, vamos abrir em Lucas 17, versículo 1 a 10, e vamos refletir aqui em alguns pontos interessantes. E vimos na semana passada que ficarmos ou guardarmos um espírito de ofensa nos nossos corações nos desliga, né? E lemos aquela passagem lá em Mateus 18:15 em que fala acerca do ligar, do desligar, do concordarmos, do não concordarmos, enfim, fala-nos acerca do facto de quando nós temos um espírito ofendido, isso desliga-nos do próximo, desliga-nos da igreja, desliga-nos do céu, e esse espírito só pode ser vencido, ou essa ofensa só pode ser vencida através do perdão. E vemos que isso é terrível para nós, porque ficamos desconectados, desligados da fonte de vida da nossa vida. Aliás, quando a palavra de Deus diz que nós, se não perdoarmos as ofensas aos outros, as nossas próprias ofensas para com Deus também ficam retidas, ficam em stand-by. Vimos que a palavra ofensa, na palavra de Deus, vem da palavra grega skandalon, ou seja, a palavra escândalo, que mais do que outra coisa qualquer significa cilada ou armadilha. O que significa que é o objetivo do diabo, cada vez que ofensas acontecem contra nós, e Jesus prometeu que as ofensas viriam à nossa vida, se nós guardarmos e mantivermos essa ofensa, isso vai fazer com que fiquemos presos a uma armadilha, a uma cilada para prender a nossa vida e o nosso coração e espiritualmente nos manter no limbo. O limbo não existe, como vocês sabem, mas é uma expressão. Manter-nos ali num estado de banho-maria, não é? Em que nem andamos para trás, nem andamos para a frente, e enquanto não lidarmos com aquela questão. E uma ofensa guardada eventualmente vai acabar por trazer sintomas e problemas emocionais, físicos à nossa vida, psicológicos. Dificilmente depois conseguimos sair só mesmo com a ajuda de Deus. Hoje vamos perceber que um espírito de ofensa endurece o nosso coração, e quando o nosso coração se endurece, significa que nós começamos a regredir ao nosso estado inicial, ao nosso estado antigo, que é o estado em que temos um coração de pedra, um coração endurecido. E sabemos que aquilo que Jesus veio fazer foi retirar corações de pedra e colocar corações de carne. Certo? Corações de pedra do tempo da lei, em que não havia perdão, tinha que haver punição das ofensas. Jesus veio trazer um coração de carne, que significa que Deus veio remover a incapacidade de perdoarmos, de vivermos livres e de libertarmos os outros, certo? Veio nos livrar disso para um patamar em que o nosso coração é um coração sensível, maleável, flexível, aberto, para funcionarmos na mesma misericórdia, perdão e amor que Jesus teve connosco, perdoando também as nossas ofensas. Amém? Então, quando nós guardamos um espírito de ofensa, o nosso coração aos poucos vai se endurecendo, vai perdendo a sua capacidade de funcionar de acordo com o coração de Deus, e isso é um voltar ao estado antigo antes de conhecermos Jesus. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 1 a 10, e vamos ler aqui algumas passagens e possivelmente iremos ficar por aqui e depois iremos tomar a ceia, mas só nesta porção das Escrituras nós encontramos aqui uma série de coisas interessantes que, mais uma vez, quando lemos todo o contexto da palavra de Deus em relação a alguns versículos que nós conhecemos muito bem, nós percebemos a extensão daquilo que Jesus está a dizer, e sobretudo neste contexto do perdão e das ofensas. Eu vou ler numa versão ligeiramente diferente, mas vocês vão acompanhar. Depois Jesus disse aos seus discípulos: dada a corrupção da sociedade, é moralmente impossível que não se deem escândalos ou ofensas. Maus exemplos, como é o caso dos fariseus,
que zombam de mim, desprezam os meus ensinamentos e criam um obstáculo à fé do povo na minha doutrina. Mas ai daquele que, pondo-se ao serviço de Satanás, os causar ou causar esses escândalos ou essas ofensas, levando alguém a perder a fé em mim. E aqui estamos a falar de um patamar de ofensas bastante grande, que faz com que alguém se afaste dos caminhos de Deus. Versículo 2. Seria preferível para ele ser lançado ao fundo do mar com uma pedra no moinho atada ao pescoço, antes de fazer um destes humildes que me seguem deixar de crer em mim. Portanto, tomem muito cuidado. Isto não quer dizer que agora nós vamos pegar nessas pedras e vamos começar a pôr as pedras ao pescoço das pessoas. Não é? Tu ofendeste-me, agora toma lá uma pedra. Versículo 3. Se um teu companheiro cometer uma falta grave contra ti, chama-o à atenção de forma fraternal, sem manifestar aos outros o seu erro. E se ele se arrepender, perdoa. E se ele te ofender 7 vezes no dia, e outras tantas vezes te procurar dizendo estou arrependido, deves estar disposto a perdoar e reconciliar-te para que haja paz e nada de rancor. Versículo 5. Os apóstolos, sentindo que as exigências de Jesus eram superiores à fraqueza humana, pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Deixe-me dizer uma coisa. A capacidade de sermos curados, libertos e sermos vencedores sobre as ofensas depende da nossa fé. Tudo está ligado à fé. Quando nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, e nós vamos ler agora alguns versículos a seguir, que nós conhecemos de outras passagens, de outros contextos, mas que têm a ver única e exclusivamente com a dificuldade e a incapacidade que nós, seres humanos, na nossa fraqueza, temos em perdoar ofensas. E para isso é preciso uma dose de fé, às vezes, complicada. Fé em Deus. Fé na sua palavra, de que fazendo o que é certo vai funcionar. Fé de que não me cabe a mim resolver, vingar e tirar a justiça das coisas, mas que Deus cuidará das coisas no seu devido tempo e no seu devido lugar. Amém? E ainda assim não quer dizer que Deus se vai vingar. Significa que Deus vai resolver as coisas à sua maneira. Hein? Agora vamos continuar. Então, os apóstolos chegam aqui e dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Para que é que eles precisam de mais fé? Para conseguirem viver os mandamentos de Deus. Qual eram os mandamentos de Deus? Não guardem ofensas. Amém? Não sou eu que estou a dizer, está na palavra. Versículo 6. O Senhor, na sua resposta, exaltou o poder da fé, mostrando que com ela se podem cumprir até os preceitos mais difíceis. Que é os preceitos? Que era o perdoar as vezes que forem necessárias, quantas vezes ao dia a mesma pessoa pelas mesmas ofensas. E até fazer milagres, vejam só. Mas aqui o contexto está em usar a fé para libertarmos o espírito da ofensa, para sairmos da ofensa e libertarmos as pessoas. E disse-lhes então: portanto, se tiverem uma fé sólida, como a força de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira: arranca-te daí e transplanta-te no mar, e ela obedecerá. E todos nós conhecemos esta passagem da fé, é fé como um grão de mostarda, e vamos dizer à amoreira, não é? Aqui a fé já não era preciso tanta. Na outra passagem fala de monte, não é? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é minúsculo, tu dirás a este monte: sai daqui e transporta-te para o mar. Ou seja, sai da minha frente. O monte do problema, o monte da discórdia, o monte da desavença, da ofensa, aquilo que para nós é uma dificuldade em ultrapassar é o monte. Então Jesus diz: se tiveres fé, tu falas àquele monte, sai da minha frente e ele vai sair. E nós sempre pegamos nesta passagem, sempre pegamos neste versículo, como a importância de usarmos a fé para os milagres que a gente precisa, certo? Para resolver situações materiais, de saúde, de obstáculos disto e daquilo, e nós, tendo fé, dizemos em nome de Jesus àquela doença: sai dali, e dizemos àquela circunstância: sai dali, desemprego, vai-te embora, e tal, e a gente pega na palavra de Deus e pomos Mas sabe o contexto de a fé como grão de mostarda, para se falar e para haver milagre e resolução de uma área da nossa vida, ela é ensinada no contexto de que para nós o maior monte e a maior dificuldade está em não guardarmos espírito de ofensa com aqueles que nos ofenderam. Não é o que a Bíblia diz lá? O que significa
que a questão de vencermos as ofensas que vêm à nossa vida, o espírito ofendido que muitas vezes guardamos no nosso coração, e ninguém está aqui a dizer se temos razão ou não temos razão, muitas vezes temos razão, e às vezes até é mais complicado, porque até toda a gente tem razão, e toda a gente fica ofendida por causa disso, mas quando lidamos com o espírito de ofensa, Jesus está a dizer, porque os discípulos perceberam que era difícil viver ao nível dos padrões de Jesus. Jesus disse, gente, vocês devem perdoar. Ofensas elas virão, armadilhas, escândalos, ofensas elas virão à vossa vida. Muitas vezes essas ofensas poderão ser a causa até de alguns se desviarem e perderem a fé. E os discípulos perante aqui, o Senhor, então quantas vezes é que a gente perdoa? 7 vezes ao dia, noutra passagem Jesus até diz, eu nem digo 7, digo 70 vezes 7. A mesma pessoa, e note que ele está a falar da mesma pessoa. 7 vezes ao dia, 7 vezes a pessoa vier pedir perdão e vier arrependida, tu perdoas. E os discípulos percebem, tal como nós hoje aqui nesta manhã, dizemos assim, caramba, mas isto é muito difícil de viver. Nós como pessoas é muito difícil de estarmos a levar bordoada, sempre da mesma pessoa, certo? Sempre da mesma maneira, sempre a mesma situação, e Jesus está a dizer, mantém um coração limpo de ofensas e continua a perdoar. Isto humanamente é muito difícil, por vezes até poderá ser impossível. E quando os discípulos, tal como nós, dizem isso a Jesus, Jesus diz assim, os discípulos percebem o seguinte e dizem assim, Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa capacidade de crer em Ti. Aumenta a nossa capacidade de crer na Tua palavra e aumenta a nossa capacidade de praticar os Teus ensinos e os Teus ensinamentos, certo? Para que consigamos viver no patamar onde Tu mesmo já vives. Porque humanamente falando, as nossas emoções, a nossa carnalidade, o nosso feitio, aquilo que somos, reage a cada vez que alguém pisa nos nossos calos. E isso é humano, diga comigo, é humano. Agora aos extraterrestres que digam aleluia. Portanto, em princípio estamos aqui, somos todos humanos, não é? Então todos nós estamos no mesmo patamar que os discípulos. E os discípulos disseram, Jesus, isso é um patamar difícil de viver. Então nós precisamos de fé. Ajuda a nossa fé. E Jesus disse, a vossa fé não precisa ser muito grande. Basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Basta ser aquela medida. E quando a palavra de Deus fala acerca de usarmos a nossa fé para removermos os montes que estão à frente do nosso caminho, estes montes, no contexto em que Jesus ensinou, não é o monte de uma qualquer circunstância, é o monte de um espírito ofendido. Já alguma vez tinham percebido isto na palavra? Quantos é que leem a palavra já agora? Só para perceber. Não é preciso dizer. Isso é... Mas mesmo assim, também só 3 irmãos é que levantaram a mão. Mas... Certo? Se tiveres fé, tu vais dizer à doença, sai daqui em nome de Jesus. É verdade. A fé também funciona para milagres. Está cá a palavra. A fé serve para essas coisas todas. Mas às vezes o maior milagre não está fora de nós, está dentro de nós. Está em nos mantermos livres, acima das ofensas, acima dos escândalos, acima daquelas coisas que aprisionam a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nos mantêm livres para viver uma vida em que dormimos bem, em que andamos bem, em que podemos olhar olhos nos olhos na cara das pessoas, em que temos a capacidade para amar como Jesus amou e para isso, sem dúvida, nós precisamos da fé em Cristo Jesus. Amém? É o que está cá a dizer, não sou eu que digo. E depois Jesus avança para isto, avança para o versículo 7, naquele tempo não havia versículo 7, mas nós estamos a avançar e vamos terminar aqui. Quem de vós, tendo um escravo que está a trabalhar a terra ou a cuidar dos animais, lhe dirás assim que ele chega do campo, vem para a mesa e vem comer. Versículo 8. Ora, como esse escravo, ou esse empregado, ou esse servo, é encarregado também do serviço da casa, não lhe dirás antes, prepara-me primeiro o jantar, põe o teu avental, naquele tempo os homens usavam avental, e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois então vais comer e beber tu, por tua vez. Por acaso o patrão sentir-se-á obrigado a agradecer ou a fazer agradecimentos especiais por o escravo ter feito aquilo que lhe foi mandado, bem de acordo com as obrigações dele, versículo 10, assim também seja convosco, quando tiverem feito com exatidão tudo o que Deus quer, sem esperar outra recompensa, que é de terem trabalhado para ele de forma humilde, dizendo, somos simples servos, cumprimos apenas
os teus mandamentos. Jesus está aqui a dizer que o perdão não é nada de especial. Faz parte das nossas, entre aspas, obrigações básicas de servos de Deus. Perdoar é servir a Deus. E esta, hein? Pastor, eu pensei que se eu fosse para o grupo de louvor que isso é que é servir a Deus. Eu pensei que se calhar limpar a igreja isso é que é servir a Deus. Eu, se calhar evangelizar é que é servir a Deus. Deixe-me dizer, também é servir a Deus. Mas até que lhe digo uma coisa, nada disto é servir a Deus se em primeiro lugar não servirmos a Deus numa atitude disposta a perdoar e a ultrapassar as ofensas. Isto dá trabalho, porque fé dá trabalho. Amém? Certo, gente? Os irmãos estão tão calados hoje, estão assustados. Não, alguns estão a dizer assim, isto é difícil de viver, isto é impossível de viver. Mas deixe-me dizer, isto é pura e simplesmente fazer o mesmo que o nosso Jesus fez connosco. Ele nos perdoou, não olhou às nossas ofensas, nem tampouco ficou à espera que a gente pedisse perdão. Ele perdoou e ponto final. Ponto final. Então, nesta simples passagem, não vamos falar porque agora íamos falar sobre porque é que ficamos ofendidos e como ultrapassar também isto. Iremos falar isto para a semana. Mas neste pequeno texto de 10 versículos, nós encontramos preciosos tesouros aqui. A fé, em primeiro lugar, ela é ensinada a ser usada para afastar os montes das ofensas. Certo? Segundo lugar, tal como os discípulos, também nós reconhecemos que é difícil viver nestes padrões divinos, como humanos, pelas nossas limitações e fraquezas. E por isso precisamos de mais fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e vem por confiarmos nele e buscarmos e deixarmos que a sua vida e os seus pensamentos enchem a nossa vida ao ponto de agirmos. E em terceiro lugar, está aqui a dizer que perdoar não é algo de especial. Na verdade, é algo do mais básico no que trata a nós, como servos de Deus, servirmos a causa de Deus. Cada vez que nós decidimos perdoar, nós estamos a servir a Deus. E cada vez que estamos a perdoar alguém, não só o estamos a libertar da ofensa, como nós mesmos nos estamos a libertar e estamos a edificar o reino de Deus. E Jesus diz que isto é básico. É como um servo que chega à casa e o seu senhor diz, é assim, gente, primeiro tratas do meu almoço ou do meu jantar e depois comes tu. O que significa que Jesus está a dizer, meu filho, escravos, o teu primeiro serviço para a minha vida é manteres um coração livre de ofensas. É o mais básico. Hein? É o básico. Está na palavra. E não vamos passar daqui agora. E eu vou pedir aos irmãos que servem a ceia, Léo, organiza aí o pessoal. Então, quando nós... E porquê é que é importante falarmos sobre este assunto? Porque deste assunto depende toda a nossa vida espiritual. Alô, gente? Hein? Façam assim comigo. Deste assunto depende toda a vida espiritual de uma igreja, de um indivíduo, de uma família, de uma casa. Porque se este, que é o serviço básico de alguém que ama e segue a Deus, certo? Enquanto este serviço básico não estiver resolvido, todo o outro fica imperfeito, fica incompleto e não pode funcionar no reino de Deus. Amém? E quando funciona, é mesmo só pela misericórdia de Deus na nossa vida. Hein? Eu sei que os irmãos não gostam de ouvir isto, não é? É preferível a gente dizer, não, a fé, tu com a fé és o maior e tal. E somos. Somos os maiores, sabe porquê? Porque conseguimos viver acima de toda a tralha que nos é enviada e que é projetada sobre a nossa vida. É por isso é que nós somos os maiores. Nós não somos os maiores porque vimos para a igreja de Rolls Royce. Nós não somos os maiores porque temos uma conta recheada ou porque temos um grande negócio e somos pessoas muito prósperas, porque nós não somos os maiores, certo? Até me deixe dizer, nós não somos os maiores se pela nossa fé conseguimos mover determinados montes. Nós somos os maiores porque vivemos como o maior. Ponto final. Nós somos os maiores porque neste ponto tão básico do serviço a Deus e da graça de Deus e do reino de Deus e do seguir... Obrigado.
Podes. Está um pouco cheio, pá, mas pronto. Não, está bom. Tá. Amém? Faz sentido? Claro que faz sentido, por isso é que vocês estão tão calados. Certo? E notem uma vez mais, a palavra de Deus não traz condenação. A palavra de Deus traz convicções. Amém? E quando nós somos convencidos no nosso coração, aquilo que, em primeiro lugar, como já falámos, é esperado de cada um de nós que percebe que ainda há ofensas por ultrapassar, há um espírito ofendido, há mágoas, há ressentimentos, há amarguras, há coisas que, deixem-me dizer uma vez mais, a única oração que deve ser feita neste contexto é: Jesus, tem misericórdia de mim e aumenta a minha fé. Não vale a pena estarmos a tentar mudar o mundo e orar por toda a gente, a sua oração não passa do teto, certo? A única oração que consegue passar no teto é a oração da humildade, dizer: Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus, aumenta-me a capacidade para eu conseguir lidar com este monte e eu remover esta ofensa, esta armadilha, este escândalo da minha vida, para que eu possa ser livre e, por sua vez, libertar os outros. Esta é a única oração que a gente precisa de fazer. Se tivermos convicção e consciência de que há coisas no nosso coração que estão presas por coisas que aconteceram, seja há muito tempo, tenha sido há bocadinho. Oh glória! Amém? Eu creio numa igreja que é uma igreja de perdão. Amém? Que é uma igreja de misericórdia, uma igreja que é libertadora da vida das pessoas. Não há nada mais libertador, meus irmãos, do que o perdão. Eu conheço pessoas que cometeram crimes à luz da lei, não importa a sua gravidade, cumpriram a sua pena, certo? Cumpriram o seu tempo de prisão, vieram cá para fora e mantêm-se presos para o resto da vida. Porque muitos deles precisam de sentir que foram perdoados por aquela ofensa criada. Muitas vezes eles próprios não se conseguem perdoar a si mesmos. Portanto, o perdão é a coisa mais libertadora. O perdão é a coisa mais cristalina, mais pura. Todos nós, gente, sabemos muito bem que quando oramos, ou quando há alguma coisa que pesa na nossa consciência, ou que nós achamos que ofendemos, ou que nos ofenderam a nós, não há coisa melhor para a nossa vida que é sentir o perdão e respirarmos fundo. Estava a ver que eu ia ficar ofendido contigo agora. Aquele irmão esqueceu-se de mim, né? E sabe, um dos problemas de alguém que começa a guardar o espírito de ofensa é que se ofende por tudo e por nada, né? Aquele irmão passou por mim. Tentei ligar para aquele irmão, estava o telefone impedido. Já fiquei ofendido. Né? Porque aquele telefone devia estar programado para quando a chamada do pastor entra, desliga tudo e atende o pastor. Portanto, qualquer coisa. Deus não nos chamou para sermos um povo ofendido. Eu volto a dizer, porque somos um povo segundo a sua imagem e semelhança. E Deus, que é Deus, não está ofendido connosco. Deus nos perdoa todas as nossas ofensas. Então hoje vamos ficar por aqui. Mas vamos ficar de pé. E antes de... O pão e o vinho são símbolos que nos lembram que Deus não está ofendido connosco. Deus não guarda ofensas contra nós. Na verdade, está lá em Salmos, dizer que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus lança para longe os nossos pecados para as profundezas do mar. Certo? E há uma versão que diz, depois o Greenpeace, que foi lá e meteu uma placa a dizer, proibido pescar aqui. Que é para ninguém se lembrar de ir buscar os pecados passados. O único que parece que passa a vida ofendido é o diabo. O diabo é que passa a vida a ir buscar as coisas antigas, certo? Ele sabe muito bem que pela ofensa e pelas lembranças das ofensas, as pessoas se prendem e ficam amarradas. Mas Jesus veio para nos libertar de todas as ofensas, certo? E ele mostra, e o pão e o vinho relembram-nos isso. Deus não está ofendido connosco. Deus perdoou e perdoará todas as nossas falhas, todos os dias da nossa vida. Amém? Assim haja um senso de reconhecimento no nosso coração e dizer a Deus... Amém?
É ou não é, gente? Isso não vos alegra nem um bocadinho? Hã? Se isto não vos diz nada, então não vale a pena falar sobre ofensas, porque pessoas mortas não se ofendem. Não é? Já tentaram ofender um defunto? Não vale a pena. É frustrante para quem está a tentar ofender. É pá, não reages, pá. Hã? Mas o nosso Deus é o Deus que nos ensina a vivermos uma vida que nos mantém livres. E aquilo que eu aprecio na palavra de Deus é que a palavra de Deus não é um dedo apontado para dizer: pá, malandro, não estás a fazer nada do que eu te disse. Nada disso. É Jesus, muitas vezes, a responder às perguntas dos seus discípulos. É um Jesus a dizer: gente, com Deus, tranquilamente, mas vocês precisam, para manter as vossas vidas livres destas armadilhas, vocês precisam de fazer aquilo que eu vos estou a dizer, porque é aquilo que eu estou a fazer convosco e vou fazer e farei sempre. Amém? E esta é uma liberdade que Deus nos deu. Tão bom ser livre. Amém? Tão bom ser livre. Tão bom perceber... vamos avançar. Senão continuo a pregar. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu exemplo extremo, extravagante de amor, de misericórdia, de perdão. E para o caso de nós não percebermos a tua oração na cruz, ao dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, revela talvez a mensagem mais poderosa no momento mais poderoso de todo o universo e toda a história. Damos-te graças pelo teu perdão imensurável e pela sensação e experiência real dessa liberdade que vem ao nosso coração cada vez que nós percebemos que somos amados e perdoados incondicionalmente. Por isso, Paizinho, oramos em nome de Jesus, para que haja libertação, uma vez mais, nesta manhã, nos corações. Que haja determinações. E que ao tomarmos o pão e o vinho nesta manhã, nós possamos determinar no nosso coração que nós vamos buscar a tua força, a tua fé, a tua capacidade, Senhor, porque decidimos obedecer aos teus ensinamentos, aos teus princípios. Primeiro, Jesus, para que tu continues ficar contente connosco, porque a fé alegra o teu coração. Em segundo lugar, Jesus, para que nós possamos ser livres. E em terceiro lugar, Senhor, para que os outros vejam no nosso perdão a tua mão, a tua vida, o teu coração, e possam também eles render o seu coração a Jesus um pouco mais, ou totalmente. Por isso, Paizinho, nos rendemos hoje à verdade da tua palavra, a verdade que liberta. E ao tomarmos este pão e este vinho, nós declaramos, Senhor, que não permitimos em nosso coração a permanência de espírito ofendido, de coisas por resolver, em nome de Jesus. Vamos tomar o pão. Depois de tomarmos o pão partido, símbolo da vontade, de uma vontade de Jesus quebrantada para fazer a vontade do Pai e para ir ao encontro do perdão que precisávamos. Cada vez que nós quebrantamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a vida flui. A seguir vem o vinho, símbolo do sangue de Jesus, vertido, símbolo de vida, símbolo daquilo que sucede cada vez que nós nos quebramos para fazer a vontade do Pai. Vida começa a fluir no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito de uma forma nova e renovada. Amém? Certo, gente? Então, pela fé, vamos tomar este vinho e dizemos assim: Senhor, eu já estou a sentir a tua vida em mim, eu já estou a sentir a tua libertação, eu já estou a sentir a tua capacidade para perdoar, Senhor, e eu vou ultrapassar e vou conseguir mover todos os montes da minha vida
Deus, e vou cada vez sentir mais próximo do teu coração e do teu amor, porque a tua vida em mim vai fluir de forma como nunca fluiu antes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntar as nossas mãos sem os copos, né? Porque senão os copos partem-se todos. E vamos... Okay. E vamos, por um minuto apenas, dar as nossas mãos. Opa. Vamos tirar um minuto para orarmos uns pelos outros. Amém? Enquanto a música toca baixo. Agora não ores por ti. Se calhar está na altura de, neste momento, fazeres a tua primeira oração por aqueles que te têm ofendido e magoado. Ao longo da vida, ou pelo menos aqueles que tu te lembras, aqueles que tu ainda guardas no teu coração como uma memória vivida. Se calhar experimentarmos traição de amigos, abandono por parte daqueles, negligência, intenção maligna, mesmo maléfica, de nos destruir, nos prejudicar. Se calhar fomos enganados em algum negócio. Se calhar alguém fez alguma coisa para te prejudicar no emprego, nos terrenos, nas heranças familiares. Não importa qual o tamanho da ofensa que tenha sido feita, porque comparada com aquelas que nós tínhamos para com Deus, não são nada. Mas para nós podem ser um monte nesta manhã. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina a fazer é orarmos por aqueles que nos ofendem. Orarmos por eles. Talvez arriscarmos em dizer o mesmo que Jesus disse. Eles me ofenderam, eles me magoaram, eles me traíram, mas na verdade nem eles tinham a percepção correta do que estavam a fazer. Se calhar é a oração que nós precisamos fazer também nesta manhã. Paizinho, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, nesta manhã e ao fim destas 3 semanas, com certeza que nós podemos dizer, nós sabemos muito bem o que temos feito e o que fazer. E nós queremos servir a Deus neste ministério de libertação do perdão. Então abre a tua boca e em voz baixa fala com o Senhor. Se calhar precisas de mencionar o nome das pessoas, ou da pessoa, ou da circunstância. Se calhar já nem te lembras de onde veio a ofensa, quem fez a ofensa. Se calhar um acumular de ofensas que fez com que ficasses com o coração ferido, magoado, decepcionado e amargurado. Abre a tua boca nesta manhã e ora. Todos necessitam o amor que nunca falha. Enquanto o grupo de louvor canta, graça e compaixão. Vamos falar com Jesus. Todos necessitam perdão e esperança. Vamos pedir a Jesus mais fé. De um Deus que salva. Ele te ajudará Jesus, a mover as montanhas das das ofensas, dos escândalos, das ciladas, das armadilhas no qual tens estado enredado. Para sempre, autor da salvação, Jesus amor te venceu,
vencer. Toma-me como sou, com medos e fracassos. Enche-me outra vez. Te dou a minha vida para seguir teus passos. A ti me rendo. Jesus, move as montanhas. Jesus, move as montanhas. E tens poder para salvar. Tens poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sim, a morte venceu. Jesus, move as montanhas. E tens poder para salvar. Tens poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sim, a morte venceu. Liberta os nossos corações, ó Deus. Nos apresentamos ante Ti em humildade. Aumenta a nossa fé. Salva-nos, Senhor, de ficarmos presos em ofensas e feridas não curadas. E na terra vamos brilhar. Cantamos pela glória da tua majestade, Jesus. E na terra vamos brilhar. Cantamos pela glória da tua majestade, Jesus. Move as montanhas. Canta este verso. E tens poder para salvar. Tens poder Consciente daquilo que estás a dizer e dizer: Jesus, tu vais me ajudar a mover essa montanha da minha vida. Jesus, a morte venceu. Sim, a morte venceu. Jesus, move as montanhas. E tens poder para salvar. Tens poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sim, a morte venceu. Amém. Jesus tem poder para nos libertar, para nos curar, para nos fazer vencer. Amém? Jesus tem poder. Diga, Jesus tem poder. Jesus tem poder Para me curar, para me libertar. Amém? E para me fazer vencer. e para me fazer vencer. Mais uma vez. Jesus tem poder Jesus tem poder para me curar, para me libertar para me libertar. e me fazer vencer. Aleluia! Porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e por isso nos perdoou e por isso nos libertou de todas as ofensas e pecados. Jesus move montanhas. Na terra vamos brilhar. Cantamos pela glória da tua majestade, Jesus. E na terra vamos brilhar. Cantamos pela glória da tua majestade. Vamos aplaudir àquele que não guarda ofensa contra nós. Antes nos ama com imenso amor, imensa misericórdia, imenso perdão. Aleluia. Amém. Amém. Trabalho de casa para esta semana. Pegue lá na sua sementinha de mostarda
na sua pequenina fé e vai usar esta semana, usa a sua fé só para isto, para se libertar dessa treta que tem andado aí às voltas dentro do seu coração e da sua mente, amém? E torne-se uma pessoa livre, amém? Amém? Todos os dias você diz, em nome de Jesus, eu perdoo. Em nome de Jesus, eu não vou ficar mais preso por emoções, sentimentos e pensamentos e memórias que me fazem viver constantemente as mesmas ofensas, vez após vez. Oh! Eu não sei dançar, né? É bom ser livre. Então gingando a anca. Até para a semana, está bem? Amém. Uma boa semana a todos vocês. Não se esqueçam, terça-feira todos os irmãos são bem-vindos para estar e aprendemos a palavra de Deus. E depois na outra semana, quinta-feira em Coimbra, está bem? Até lá sejam vitoriosos, acima de todas as circunstâncias. Para a semana continuamos e vamos ter testemunhos e coisas assim. Vá!